A gente tinha visto na aula passada relacionamento, tipo de atributo, entidade. E aí hoje eu vou dar só uma pincelada rápida em normalização, né? São as formas normais para a gente não errar na hora de fazer o nosso modelo. Aí a gente vai fazer um modelo rapidinho e vamos partir já para o SQL Server para a gente construir esse modelo dentro do banco de dados. Tá joia? Vamos lá. O que é a normalização? Existem 5 formas normais que você encontra assim, facilmente na internet que te mostram ou te dão uma direção sobre o que você deve fazer ou o que você não deve fazer na hora de você criar um modelo de banco de dados, tá? Geralmente, essas 5 formas normais, a gente estuda ou a gente trabalha com ela até a terceira forma normal, tá? Por quê? Porque a quarta e a quinta forma normal, elas são variações das 3 primeiras. Então, se você normaliza a sua base de dados na primeira, segunda e terceira forma normal, você nunca vai ter o problema de quarta e quinta forma normal. Outra coisa importante é que essa quarta e quinta forma normal, elas são muito raras de acontecer. Então, assim, hoje em dia a gente só estuda as 3 primeiras. Essas formas normais, elas são regras matemáticas que estão traduzidas aí para que você não tenha replicação de dados dentro da sua base de dados. O que é uma replicação de dados? Você ter a mesma informação em mais de um lugar, tá? Por quê? O que vai decorrer disso aí? Para quem trabalha com um banco de dados, ou para quem acessa os dados, né? A pior coisa que tem é você não confiar nos dados que você tem, tá certo? E o que gera a não confiança nesses dados? Quando você tem, por exemplo, em duas entidades ou duas tabelas diferentes, uma informação que ela, vamos dizer assim, ela é repetida, se numa tabela ela tiver com um valor e outra tabela ela tiver com outro valor, você passa a não confiar, porque você não sabe qual valor que é o verdadeiro. Tá certo? Então, esse é um dos grandes problemas que a gente quer matar com a normalização. Você tem que ter, cada dado ele tem que ser único, ele tem que estar num lugar só. Por quê? Porque o que acontece é que, à medida que os programas vão sendo utilizados, você atualiza o dado em um lugar e esquece de atualizar no outro. Entendeu? Então isso aí é complicado, porque não, posteriormente você não sabe qual a informação que é a válida, qual é a informação que está certa. Tá certo? Então essas 5 formas normais, elas servem para atentar você a não correr o risco de deixar com que a informação fique em mais de um lugar. Bom, eu não vou me ater ao que está escrito aqui, embora vocês possam posteriormente dar uma lida. Eu estou deixando até parado no vídeo para vocês poderem dar uma lida posteriormente. A primeira forma normal, ela diz que todos os atributos de uma determinada tabela, eles têm que ser identificados somente pela chave primária. Então eu não posso ter eu não posso ter um atributo que depende de outro atributo que não é chave primária para ser identificado. Tá certo? A segunda forma normal,
ela fala a segunda e terceira, né, elas vão falar de campos que o valor também ele depende de outros valores não chave, tá? Então imagina o seguinte, vamos voltar ao ponto ao que a gente tinha falado na aula passada sobre a pontuação. Pô, a pontuação de cada jogador, ela vem das partidas que esse jogador joga. E além de ser das partidas que o jogador joga, ela vem do que o cara faz dentro do jogo, né? O inimigo que ele mata, objeto que ele recolhe, pontos no mapa que ele chega, que ele ganha bonificação. Então, a pontuação do jogador, ela vem dessas ações que o cara tem dentro do jogo. Então, eu não posso, por exemplo, não está normalizado, por exemplo, se eu pegar colocar como um atributo do jogador a pontuação dele. Por quê? Porque eu vou ter todas essas ações que o cara teve ao longo das partidas que ele jogou, valendo ponto, e aí, ou seja, tudo que ele fez, se eu somar tudo que ele fez, dá a pontuação dele. Tá vendo? Tudo que o cara faz, dá a pontuação dele. Então, para que eu teria um atributo de pontuação? Certo? Então, se toda vez que eu quiser saber a pontuação do cara, eu somar tudo que ele já fez de ponto, eu tenho a pontuação dele. Então, eu começo a ter atributos que são indispensáveis, tá? Outra coisa também que fala que aí essa é a segunda, a terceira forma normal, ela é muito próxima da segunda, né? Ela fala de campo calculado, tá? E aí o campo calculado, eu não tenho um exemplo muito bom de jogo. Aliás, eu não tenho um exemplo relacionado a jogo, mas eu tenho um exemplo relacionado a estoque. Calculado. O que é o campo calculado? É o campo que você pressupõe o valor dele, tá? Eu também não posso ter esse tipo de atributo no meu banco de dados. Por exemplo, se eu controlo, sei lá, se eu controlo pacote de biscoito, tá? Vamos supor que eu tenho um software lá que faz controle de estoque no supermercado para mim. Só que eu tenho, o meu supermercado compra caixas de biscoito. Cada caixa vem 10 pacotes de biscoito. Certo? É errado eu ter no meu estoque informação de caixas de biscoito e pacotes de biscoito. Por quê? Porque se cada caixa de pacote de biscoito tem 10 pacotes de biscoito, se eu tenho 10 caixas, quantos pacotes de biscoito eu tenho? 100. Na verdade, eu tenho de 91 a 100. Por quê? Porque se eu vendo a granel, uma caixa pode estar aberta. Beleza? Então eu abri uma caixa e estou vendendo ela ainda. Então, no mínimo, eu posso ter de 90 a 99, né? Então eu abri a caixa e estou vendendo dela. Mesmo assim, eu tendo essa variação de 10 unidades, mesmo assim é considerado um campo calculado. Então, eu preciso saber se é mais interessante para mim eu fazer o controle por caixa ou eu fazer o controle por unidade, por cada pacote de biscoito. Entendeu? Então, as minhas 3 formas normais, que são as primeiras que a gente vai estudar, significam o seguinte. A primeira forma normal, todos os atributos de uma determinada linha, de uma determinada tupla de uma entidade ou de um registro de uma tabela, todos eles eu só posso identificar pela chave primária. Certo? Segundo,
A segunda forma normal, eu não posso ter campo calculado, que é o campo resultado de um somatório de alguma coisa, ou resultado de. Aliás, campo calculado. Eu não posso ter algum campo, algum atributo que com base em outro eu consiga adivinhar aquele. Tá certo? Então, se algum atributo eu puder saber o valor dele a partir da minha leitura de outro atributo, eu não posso ter aquele cara. Porque se é muito melhor eu ler o primeiro atributo e adivinhar o que seria o valor do segundo, certo? E eu não ter esse segundo, do que eu ter os dois. Tá? E a terceira forma normal, ela fala do campo calculado, que eu não posso ter um determinado atributo que, a partir de outro atributo, eu saiba pelo menos mais ou menos o valor dele. Tá? Então eu não posso ter. Essas três coisas a gente tem que evitar. Beleza? Aliás, tem que evitar não pode ter no banco de dados. E aí entra o fator preguiça, né? Porque muitas vezes, para você fazer o banco normalizado de forma correta, né? Você tem que fazer consultas grandes no banco de dados para obter aquele valor. Por exemplo, vocês vão ver aí como é que vai ser bem difícil fazer a consulta para saber o ranking do jogo de vocês. Por quê? Porque ela vai envolver eu somar a pontuação de tudo que cada jogador fez. Tá? E eu somar por jogador para ver a pontuação geral. Seria muito mais fácil, né, se eu pegasse e colocasse um atributo lá total ou pontuação para o jogador e eu pudesse só consultar aquele atributo. E a cada coisa que ele faz eu pego o valor e somo. Seria muito, muito mais fácil. Mas não está normalizado. E o que isso me adianta de estar normalizado? Adianta é que eu vou poder confiar na minha informação. Tá certo? Por quê? Porque ela não vai estar em mais de um lugar. A normalização vai me garantir que a informação que eu tenho no banco de dados, ela vem de uma fonte única, tá? Eu não tenho ela em mais de um lugar. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho ela em mais de um lugar, ela pode ter divergência. Se ela tiver divergência, eu não confio mais no dado que eu tenho no banco. Entendeu? Então, o objetivo todo da normalização é só esse. Eu ter uma fonte única de informação e quando eu precisar alterar essa informação, ou mexer nela, ou consultar, é em um lugar só. E aí eu não vou correr o risco de uma falha no meu software, um lugar que eu troco a informação aqui, esqueço de trocar ali, vai me gerar uma informação que eu não confie nela. Beleza? Tranquilo? Olha só. A gente vai começar a fazer aqui já direto alguma coisa no SQL Server. Então, eu vou começar bem simples, tá? E a gente vai complicando aos poucos. Eu vou criar aqui, olha, uma entidade jogador e a gente vai aprendendo com ela aos poucos, depois a gente vai relacionando ela com outras coisas para a gente treinar lá o banco de dados. Então, vamos pensar assim, ó, o jogador ele vai ter um atributo identificador que eu vou chamar de código dele. O que mais que eu preciso guardar de jogador? Vamos lá. Nome. Mais o que? Senha. O que mais? E-mail. O que mais? Ponto. Então, ponto eu não posso. Mas data de nascimento também. Oi? Dependendo do jogo também data de nascimento. Data de nascimento? Pode ser. Ele tem nick?
Pelo nome, né? Agora, vamos deixar os dois aí só para... É. Bom, tranquilo, né? Beleza. A gente vai pegar e vai fazer o seguinte, vamos pegar esse pedacinho de modelo e vamos colocar ele num banco de dados, tá certo? Então eu vou pedir para vocês abrirem lá o SQL Server. Ó, eu vou desfazer o que eu fiz aqui e vou fazer de novo. Quando vocês abrirem o SQL Server, o que a gente vai fazer sempre? O nome do servidor, se não tiver aparecendo um nome qualquer aqui, vocês vão colocar entre parênteses local, tá? O tipo de autenticação, vamos deixar sempre em autenticação do SQL Server, tá? Usuário SA, a senha deve ser IFRJ. Já marca aqui o lembrar senha, tá? E manda conectar, beleza? Todo mundo com o SQL Server aberto aí? É o BR modelo. Bom, vamos lá. Olha, eu vou dar uma pincelada rápida aqui no SQL Server e a gente já vai começar a mexer no banco, tá? Aqui, essa área é a área de navegação dos objetos. Por que a gente chama de objeto? Porque cada coisa que você cria no banco de dados, independente do banco de dados, é chamado de objeto de banco de dados. Então, uma tabela é um objeto de banco de dados, uma trigger, uma view, uma história de procedure, qualquer coisa que você cria no banco de dados é chamado de objeto de banco de dados, ok? Bem, aqui dentro eu tenho, logo de cara aqui em cima, ó, o nome da minha instância de banco de dados, tá? Esse cara aqui é o meu servidor, eu estou num servidor local, tá? Logado com o usuário SA. Nessa área de banco de dados aqui, quando eu abro ela, eu tenho banco de dados do sistema e esses aqui são os meus bancos de dados, tá vendo? Eu tô desenvolvendo um sistema para essa academia aqui, então esse é o banco de dados da academia. Esse banco de dados foi eu que fiz, tá? Então lembra, em uma instância do SQL Server, em um servidor, eu posso ter vários bancos de dados. Nós vamos criar o da nossa disciplina daqui a pouquinho. Então eu posso ter vários, tá? Aqui eu tenho bancos de dados do sistema. Veja, o SQL Server controla as próprias informações em bancos de dados dele, tá? Então ele tem esses 4 bancos de dados: Master, Model, TempDB e MSDB. Tá? São os bancos de dados dele que controlam as informações do SQL Server. Tá? Uma passada rápida, né? O banco Master ele tem as informações de usuários, de senhas, de informações do próprio SQL Server, tá? Quando você vem para o banco Model, esse banco Model ele tem as informações de um modelo de banco de dados. Por quê? Vocês já aprenderam lá no banco de dados como criar um banco na matéria de banco de dados? Você faz simplesmente esse comando aqui, ó, create database nome do banco, certo? Só que esse aqui não é o comando completo para a criação de banco de dados. O comando completo, você diz, além do nome do banco, você diz qual é o nome dos arquivos que você vai criar do banco de dados. No caso do SQL Server, você tem um banco MDB e o LDB, são 2 arquivos no mínimo. O MDB é o arquivo onde estão os seus dados e o LDB é o arquivo de log.
você tem o tamanho inicial desses arquivos, você tem a taxa de crescimento desses arquivos, você tem o tamanho máximo que esses arquivos podem atingir, você pode ter mais de um arquivo de log, mais de um arquivo de dados, esses arquivos podem estar em locais diferentes, enfim, você tem uma cacetada de informação que você passa para criar o banco de dados. Então, o que ele faz? Quando você dá esse comando curto aqui, só create database o nome do banco, ele pega o restante das informações desse banco model. Então, quando você está, por exemplo, numa empresa grande, o que as pessoas fazem? Pô, eu vou lá no banco model, configuro o banco model, da forma como a minha empresa geralmente cria banco. Para quê? Para na hora que eu fizer um create database e só colocar o nome do banco, ele já pega todas aquelas configurações padrão. Então o banco model é um modelo de banco para quando eu fizer o create database, ele criar o banco de dados com as mesmas configurações que estão no banco model. Beleza? O MSDB, ele tem aqui, olha, um monte de tabelas que vão falar sobre sobre onde estão as informações dos seus bancos de dados. Tá? Então, quando você cria um banco de dados, ele faz uma entrada lá no MSDB dizendo, ó, o banco de dados tal está no local tal. Tá? Então, cada coisa que você cria, fica a informação daquela coisa no MSDB. Então, quando você abre o SQL Server, ele faz uma consulta no MSDB para, por exemplo, montar essa tela aqui e saber onde está cada coisa. Tá? O TempoDB é um banco de dados temporário. Para que você usa ele? Você usa, inclusive, muitas vezes sem saber. Quando eu faço uma consulta num banco de dados meu, ou faço alguma operação no meu banco de dados, e essa operação, ela estoura o tamanho da memória. Então, o que o SQL Server faz? Ele usa o TempoDB como memória secundária e ele joga as informações para lá, processa, mexe daqui, mexe dali, e depois ele te devolve essas informações. Você também pode programar, quando você estiver programando no banco, você pode criar tabelas temporárias para você fazer algumas operações de banco, e quando aquela funcionalidade sua terminar, né, como se fosse um método na programação, quando ela terminar, o próprio SQL Server vai lá e apaga aquela tabela do TempoDB. Então, esse TempoDB é uma memória, vamos dizer assim, é uma memória secundária lá do SQL Server que vai ficar sendo criada e apagada a todo instante. Quando que você usa o TempoDB? Pô, você vai ter que fazer o que a gente chama de tuning, né, que é um ajuste no banco. Você vai ter que, quando você criar uma funcionalidade, muitas vezes, obviamente, o mais rápido é fazer em memória. Mas, dependendo de como for, você sobrecarrega tanta memória que passa a compensar você usar o banco de dados temporário. E aí vai. Então, é muito assim de sentimento, de você ficar, olhar, medir, ou assim, isso aqui eu acho melhor que fique num banco temporário. Como saber isso? Olha só, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Eu estou fazendo um select asterisco aqui, ó, no meu banco, tá? Só que ao invés de eu estou fazendo aqui ó, com um Ctrl L, eu selecionei o comando e dei um Ctrl L, tá vendo? Ele está me mostrando aqui, olha, o que ele fez para executar essa consulta. Então aqui, ó, ele fez uma busca no índice clusterizado. Essa busca foi 100% do custo de processamento. Então, o que significa isso para mim? Significa que o meu índice está ok. O índice é clusterizado por quê?
Porque essa tabela aqui, a minha chave primária, que é o índice, é um campo autonumerado. Então, quando o campo é autonumerado, ele já nasce na ordem, certinho? Então, como ele nasceu na ordem, o índice pode estar dentro da própria tabela. O índice já é a tabela. Se o meu campo não fosse autonumerado, fosse um campo que a ordem que eu insiro as informações fica toda trocada, o que ele ia ter que fazer? Ele ia ter que criar um índice não cluster. Esse é cluster. Tá? Esse índice não cluster quer dizer que ele cria sozinho um outro objeto que pega a chave primária e ordena. Então, já são 2 acessos a disco. Tá certo? Então, à medida que ele vai fazendo as operações, quando você dá um Ctrl L, você vê toda a raiz de como o banco de dados está fazendo a operação para fazer aquela consulta. E aí você começa a ver, essa consulta ela está demorando muito. Isso aí você vê, ó, mandei consultar, demorou para trazer a resposta, eu sei que a consulta está demorando. Aí eu dou um Ctrl L e vou vendo a árvore de operações que o banco de dados está fazendo para realizar aquela consulta. E aí eu começo a ver, pô, isso aqui, olha lá, ó, ele está gastando 80% do processamento para fazer tal coisa. Então aquela coisa eu tenho que diminuir o processamento dela. Então, se for, por exemplo, se aquela consulta fosse, se aquele 80% do processamento tivesse indo para uma tabela temporária, por exemplo, aí eu tenho que ver, bom, então em que momento que ele está fazendo uma tabela temporária, que está gastando tanto? O que eu posso mexer no meu código para evitar que ele faça essa tabela temporária? Entendeu? Então aí você vai mexendo no teu código e ajustando para ganhar performance. Tá certo? Então, assim, tem como você ver o que ele está fazendo e aí você pode, por exemplo, pegar esse texto inicial aqui, ó, Cluster Index Scan, e jogar no Google para saber o que ele está fazendo ali. Aí você vai ter a explicação, você vai falar assim, então é porque o meu código está assim assado, é por causa disso que ele está fazendo dessa forma. E aí você vai tentando diminuir o custo de processamento até chegar num tempo bacana. Entendeu? Gente, isso faz uma diferença danada, principalmente para vocês que vão fazer jogo, né? Qualquer milissegundo que vai a mais. Mas, enfim, que eu quero dizer logo de cara? Esses 4 bancos aqui não mexam. Beleza? E por quê? Porque senão vocês podem fazer o SQL Server todinho de vocês pararem. Outra coisa importante, quando a gente acaba de conectar, ó, vou desconectar e vou conectar de novo. Ó. Ih, caramba, vou desconectar porque eu esqueci de marcar ali. Ó, quando eu acabo de conectar, olha aqui em que banco de dados que eu tô. Eu tô no banco master. Se eu não prestar atenção nisso, eu vou criar a tabela, eu vou fazer as coisas no banco master. E o banco master é um dos bancos que eu não posso mexer, eu não devo mexer. Tá certo? Então, para eu alterar o banco que eu estou logado, ou eu clico aqui e seleciono o banco, ou eu faço esse comando aqui, ó, use, e aí o nome do banco. Você tem que ter criado ele antes, tá? Ó, selecionei, cliquei em executar, ele mudou de banco, tá? Ou senão eu posso dar um F5. Lembrando o seguinte, se eu tiver um script grande, um monte de código ali, não selecionar nada, se eu der um F5 ele vai tentar executar tudo. Então é sempre importante eu lembrar de selecionar a linha ou o trecho que eu quero que execute. Se não tiver nada selecionado, ele executa tudo. Tá?
Se você esquecer de selecionar, ele vai tentar executar tudo. Se você selecionar, ele vai executar só o que está selecionado. Tá? Para sair quando você executa, ele abre essa tela aqui de mensagem. Nessa tela de mensagem, quando tem algum erro, por exemplo, aparece o erro aqui, em vermelho. Você pode dar um duplo clique no texto do erro que ele vai te jogar para a linha onde o erro está. Tá? Ou pelo menos para a linha em que ele acha que o erro está. Tá? Beleza. Para sair essa caixa de mensagem, Ctrl R. Tá? Ela some e aí você fica com a área maior para trabalhar. Tá? Então, essa área aqui é a área de trabalho do seu SQL Server, do Management Studio, né? Aqui que você vai fazer os scripts de banco de dados. Aí, vamos lá. Dá para você criar banco, tabela, relacionamento, atributo, tudo pelo modo gráfico do SQL Server. Dá para fazer. Eu vou aceitar? Não. Por quê? Porque o modo gráfico, o que vai acontecer com ele? O banco ele tem que fazer um monte de consultas aos metadados dele para montar o modo gráfico para você. Certo? No ambiente de produção, ou seja, no ambiente em que o teu jogo está rodando, você tem dificuldade de fazer isso, tá? De usar o modo gráfico. Então, o modo mais rápido é script, tá certo? Então, lembrando, quando, por exemplo, vocês forem fazer prova, alguma coisa assim, e eu pedir para criar um banco, eu quero texto na unha, eu quero o código de vocês, tá joia? Porque eu não vou nem passar a interface gráfica, tudo que a gente for fazer vai ser na unha aqui, na mão, para vocês pegarem o SQL Server. Outra coisa também é que gerei um script, eu devo salvar esse script, porque, por exemplo, eu gerei na minha máquina, e quando eu for publicar, eu pego aquele script, copio e colo no servidor e mando rodar lá, ele cria lá o banco para mim. Tá? Então, geralmente, o script a gente guarda. Tá? Bom, então vamos lá. Ó. Vamos começar aqui. Ó. Create Database. Vou dar o nome para o banco. Vou colocar aqui, ó, Jogos 2019-01. Vai ser o nosso banco. Use. Então, olha lá, ele está dando erro aqui, né? Porque ele ainda não consegue entrar nesse banco, né? Eu tenho que criar o banco primeiro. Olha lá, selecionei, mandei executar. Olha lá, o banco criado com sucesso. Eu abro aqui, ó, ele ainda não está aqui. Então, o que eu tenho que fazer? O botão direito, atualizar. Tá? Aí, ó, agora ele já está lá. Vou entrar no banco, ó, mandei executar. Agora sim, eu estou nesse banco. Agora eu posso começar a criar as coisas para esse banco. Tá certo? Bom, eu vou fazer o que foi definido aqui no meu modelo, tá? Então eu vou criar essa entidade jogador que vai virar lá uma tabela. Então, ó, create table jogador. Então, ó, primeiro atributo, né, o código. Vamos lá. A sintaxe é create table, o nome da tabela. Entre parênteses, todos os campos, todos os atributos, tá? Que eu defini para essa tabela, tá? O final da sintaxe, todo comando, ele termina com um ponto e vírgula, tá? Ou com go.
ponto e vírgula ou gol. Eu uso mais ponto e vírgula porque eu digito uma tecla só, né? Tem alguma necessidade específica de se utilizar ou no outro? Não, tá? Mas você vai encontrar por aí, tem gente que gosta de usar o gol, tá? Aqui eu estou criando então a tabela jogador com o primeiro atributo que é o campo código, tá? Como é que funciona? Eu defino o nome do campo, o tipo de dado que vai nele, e daqui para frente, depois do tipo de dado, eu defino constraints, ou seja, regras para aquele campo. Tá joia? Então, ó, nome do atributo, tipo de dados e regras para ele. O que eu estou definindo aqui? Ó? O nome do atributo, código, tipo de dado, valores inteiros. Tá? Regras. Esse campo é chave primária. Tá? E aqui eu estou dizendo que ele é identity, ou seja, ele é um campo autonumerado. E essa autonumeração ela começa em 1. Então, o primeiro registro que eu inseri nessa tabela vai ter a chave 1. E ela aumenta de 1 em 1. Então, o próximo é 2, 3, 4. Se eu tivesse feito assim, ó, 1 e 10, o primeiro registro seria 1, o segundo seria 11. Tá beleza? Então, geralmente a gente faz aqui, ó, 1,1. Tranquilo? E à medida que for sendo necessário, eu vou passando os outros itens. Então, vamos lá. Nome é um campo de varchar. Vou colocar aqui de 100 posições. Aí, vamos pensar assim, quando o jogador for entrar no meu jogo, né, for se cadastrar para ele poder jogar, ele pode deixar o nome em branco? Não. Então eu vou colocar uma regra aqui no banco, tá? O local para eu validar as coisas é no banco, porque a aplicação eu sempre vou fazer cagada. Então, o banco é o local que eu vou fazer a validação, assim, certeira. Então aqui, ó, não pode ser nulo, not null. Quando puder ser nulo, veja, o nulo já é o padrão, tá? Então, cada campo que eu defino no banco de dados, o nulo é o padrão. Então, eu não preciso colocar. Mas se eu quiser colocar, eu posso deixar assim, ó, null. Ele vai aceitar que aquele campo não seja preenchido, tá? Mas o not null você tem que colocar. Aí, ó, vamos colocar aqui, ó, nick, senha, e-mail e data de nascimento. Então, vamos lá. Professor, Oi. vou colocar um número mínimo de caracteres. Número mínimo você vai colocar só na aplicação, porque aqui você não consegue, é só o máximo. Oi? Oi? Seria a quantidade máxima, é o tamanho que você está reservando para que a pessoa coloque um nome. O nome dela pode ter até 100 caracteres. Tá? Então, ó, nick. Ó, o nick, a pessoa pode deixar de colocar? Não. Beleza, então eu já vou colocar. Opa. Eu já vou informar lá que ele também é. Agora, esse nick pode se repetir? Tá, então beleza. Então vamos pensar assim, ó. Se eu quisesse, tá, eu vou colocar para definir que ele não pode, só para dar matéria, tá? Mas então vamos dizer que, ó, foi definido que não pode ter um nick igual. Então eu vou colocar que ele é único. Vamos pegar aqui a senha. A senha também, opa. Ó,
Estou colocando uma senha de 200 porque qualquer banco que se preze, né, você não coloca a sua senha em texto puro, né? Porque se alguém acessar seu banco, vai descobrir a senha de todo mundo, né? Então, você coloca a senha criptografada no banco, certo? Por quê? Porque a criptografia não tem como o cara chegar, desfazer a criptografia, né? Criptografia é uma, vamos dizer assim, uma via de mão única. Você só criptografa, né? Não dá para descriptografar. Então, quando você criptografa, ele coloca uma sequência de caracteres para cada um caractere da tua senha. Então, se você tem uma senha, por exemplo, de, sei lá, seis caracteres, isso vai virar 50, 70 caracteres, tá? Então, eu estou jogando ali 200, beleza? Estou dizendo que não pode ser nula. Beleza. Vamos ver aqui. Ih, caramba, cliquei no lugar errado. Data de nascimento e e-mail. Só para ficar diferente. Beleza. O que precisaria colocar? Tá Varchar faltando o varchar. ali? Varchar significa que pode ser qualquer string. Olha só, diferença. Vamos colocar aqui mais um campo aqui, ó. Eu sei que ninguém pede isso, mas só para dar exemplo. Ó, qual a diferença do char para o varchar? Entendi. O varchar pode ser qualquer tamanho e o char ele é do tamanho fixo. O varchar é um char com tamanho variado. Então, por exemplo, eu defini lá o nome para 100. Se o meu nome usou 10 caracteres, ele vai pegar os outros 90, vai compactar e vai deixar só para 10. O campo char, ele é um cara de tamanho fixo. Então, se eu definir aqui, ó, 15 e eu usei 2, ele não vai compactar. Ele vai deixar os 2 que eu usei e completar com 3 espaços. Tá? Então, geralmente, a gente vai colocar o char para atributos que têm o tamanho fixo e nós vamos colocar o varchar para quando o tamanho vai variar. Tá? Geralmente. Bom, tá aí. Essa primeira tabela bem simples. Então, o que a gente faz? Ó, seleciona ela e manda executar. Executou, vai dar lá o comando concluído com êxito. Se a gente olhar aqui em tabelas, olha lá, já tem a nossa tabela jogador. Tá vendo que fica dbo.jogador? É porque nós estamos numa role, o usuário SA, ele está numa regra que ele é o database owner. Então ele é o dono do banco, tá? Por causa disso que fica dbo.jogador. Mas a nossa tabela se chama jogador. Tranquilo? Eu posso, à medida em que eu for trabalhando, eu posso ir criando esse modelo aqui, eu posso ir recriando ele no banco de dados. O que eu tenho que fazer? Para tanto, ó, tá vendo aqui em diagrama de banco de dados? Eu cliquei no sinalzinho de mais que estava aqui. Aí ele me manda essa pergunta aqui, eu dou um sim, e aí a partir daí eu posso clicar com o botão direito aqui, olha, e escolher a opção novo diagrama de banco de dados. Quando eu clico em novo diagrama, vai aparecer uma tela para mim com todas as tabelas que eu tenho.
Aí eu posso vir aqui, clicar em adicionar e fechar. Ele vai mostrar para mim todas as tabelas. Se eu tivesse tabelas com relacionamento, ele ia mostrar para mim os relacionamentos de todas as tabelas. Tá? Fica com um desenho de uma chavinha igual a essa aqui, o lado que cede a chave primária, ou seja, o lado 0 ou o lado 1, e fica com um desenho daquele 8 deitado, né, que é o infinito, para o lado n. Tá? Então, quando você bate o olho, você já sabe como é que está o relacionamento, onde estão os lados n. Tá certo? Aí, esse cara também vira um objeto, então, quando eu saio aqui, eu posso salvar. Eu sempre coloco um prefixo, né, para eu saber depois que tipo de objeto é aquele. Então, ó, database, né, diagrama, né, diagrama, qual é o nome que eu dei para o banco? Jogos 2019-01, que é o... Depois só eu clicar aqui e consultar. Se eu, porventura, adicionar uma nova tabela, criar mais tabelas, mais relacionamentos, ou alterar os campos da tabela, acrescentar um campo, tirar outro campo, eu posso vir aqui, ó, botão direito, adicionar a tabela, ele aparece essa telinha de novo. As tabelas que ainda não estão aqui vão aparecer nessa lista. Eu seleciono elas e clico em adicionar. Acabou. Se você alterar a tabela do jogador, ele vai alterar e... Vai. Se eu alterar a tabela do jogador, ó, deixa eu ver. Se eu alterar aqui, ó, tô alterando a tabela do jogador, adicionando um campo, né? Olha lá, ó. Quando eu vier aqui, se eu mandar aqui, ó, cadê o atualizar? Vou fechar e vou abrir de novo. Olha lá, ó, já ficou, olha lá, o campo teste está lá, tá? Se eu alterar a tabela, né? Acho que agora para remover, eu acho que é isso aqui. E aí, só o nome da coluna. Isso aí. Agora, deixa eu ver se eu consigo atualizar ela direto. Não. Ó, pronto, removeu o teste. Beleza? Eu também posso consultar via código. Ó, eu também posso consultar via código como é que essa tabela tá, ó. Através de uma Stored Procedure. Stored Procedure é um procedimento armazenado no banco. É tipo uma função. Ó, sphelp e aí o nome da tabela. Tá vendo? Ele já traz para mim todas as informações da tabela. Olha lá, os campos que podem ser nulos, os que não podem. Aqui, olha, quando a gente criou a chave primária, aqui, ó, a chave primária, ela chama pk underline jogador underline esse código doidão aqui, ó. Tem dois campos que são Unix, que ele deu esses nomes, e aí vai. Como é que eu vou fazer para colocar informação nessa tabela? Tá? O comando para eu inserir uma informação na tabela olha lá, falar nisso, com dois hífens você coloca comentário, tá no SQL. Tem também igual de programação que é tipo hífen e asterisco hífen ou não? Não, aqui você tem que colocar dois hífens linha a linha. Não, mas eu não tenho como fazer um bloco tipo... Um bloco não, você tem que ir colocando hífen linha a linha.
Bem, como é que eu insiro informação nessa tabela? Ó, o comando é esse aqui, ó, insert into o nome da tabela. Aí você coloca o nome de todos os campos da tabela onde você vai colocar a informação. Lembra, na nossa tabela jogador, o campo código ele é autonumerado, então eu não vou colocar informação nele, tá certo? Então eu vou colocar a informação a partir aqui do nome. Então, ó, nome, nick, senha, data de nascimento, e-mail e telefone. Depois eu coloco lá o values. E aí agora eu vou colocar nessa mesma sequência os valores, tá? Lembrando que aqui no SQL Server eu não coloco aspa dupla, é sempre apóstrofo, tá? Então, olha lá, nome, sei lá, João, nick, sei lá, JJ, senha. Data de nascimento. Eu vou colocar aqui um getDate, que é uma função do SQL Server que retorna a data atual, tá? Ela retorna a data atual do servidor. Como o meu SQL Server está instalado no meu computador, vai voltar a data atual do meu computador. Então ali, a data de nascimento da pessoa Está nascendo agora. Isso aqui já está nascendo agora. Vai ficar dia 13/3/2019. Como o campo é Small Date Time, ainda pega acho que hora, minuto, segundo. Então é agora mesmo. Mas no caso, para pegar só a data. Então, o Small Date Time é a menor data que tem, né? E aí a precisão dela é até segundo. Então é hora, dia, mês, ano, hora, minuto, segundo. Aí, no meu caso aqui, olha, é uma preferência minha também, né? Faltou e-mail. Ah, é. Ó. Valeu. Bom, no meu caso aqui, né, é uma preferência que eu tenho. Quando eu defino um campo de char e ele é um campo com máscara, eu salvo a máscara inteira, tá? Que é por exemplo, no número de telefone lá, os parênteses, o hífen, fica muito mais fácil depois para você trabalhar. Então aqui, ó, mandei executar, olha lá, uma linha afetada, ou seja, ele inseriu uma linha no banco de dados. Se eu quiser saber o que tem nessa linha, ó, select. Se eu quiser saber o que tem nessa linha, o comando é select a lista de campos que eu quero trazer from o nome da tabela. Olha só, eu vou selecionar e mandar executar esses dois selects aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é esse resultado, esse aqui é esse resultado. Tá vendo? Os dois, teoricamente, são iguais, certo? Só que qual dos selects é melhor? Primeiro,
Então, para o banco de dados, esse aqui é o melhor. Por quê? O que é asterisco? Tudo, mas tudo o quê? Então, aí o que o banco de dados vai ter que fazer? Ele vai ter que ir lá aqui e consultar quem é tudo para essa tabela jogador. Ele fez 2 consultas. Aí ele não sabe, nunca ele vai saber se da vez passada que ele executou esse select, a tabela continua com os mesmos campos do que de agora. Porque alguém pode ter ido lá, aumentado um campo, tirado um campo. Então ele nunca sabe. E aí, para fazer esse select, toda vez ele tem que ir lá consultar quem é asterisco daquela tabela, para depois ele montar o select. Sempre. Só que aqui ainda tem uma coisa melhor. Porque além de você ter passado os códigos, os campos que você quer, a primeira vez ele compila esse seu select. Por quê? Porque o banco de dados ele é um programa feito em C#, certo? Então, o seu servidor, né, ele é um programa feito em C#. Aliás, em C. Só que o que acontece? O que esse programa manipula são esses arquivos aqui, ó. Isso aqui é um arquivo físico lá no banco de dados, lá. Jogos 2019-01 é um arquivo, igual um arquivo do Word. Tá certo? Só que no caso desse arquivo, é só o SQL Server que manipula ele. Então, o que ele faz? Ele consegue pegar esse select aqui e deixar pré-compilado. Porque não é esse comando que vai chegar nesse arquivo aqui para executar a consulta. Isso aqui vai sofrer um parse. Ele vai fazer um parse, ver se a sintaxe está certa, se está tudo certinho, e ele vai transformar isso aqui num comando em C, para poder ir lá no banco de dados e buscar os dados. Então, se eu passo o meu select especificando tudo, ele já deixa pré-compilado o meu select. Ele só vai executar a função. Se eu deixo assim, ele não tem certeza do que é asterisco. Por quê? Porque a tabela pode ter mudado. Então, ele não deixa esse cara pré-compilado e, além de não deixar, na hora de fazer o parse, para transformar aquele select asterisco num comando em C, ele tem que ir lá nos bancos de dados de metadados para localizar qual ou quais os nomes dos campos para juntar nesse select e aí sim ele pré-compilar para depois executar. Tá certo? Então, agora não dá diferença nenhuma de tempo. Porque tem um registro só na tabela. O meu computador está executando só isso aqui, então você não sente. Mas na hora que você tiver com o teu jogo rodando num servidor que é compartilhado, mesmo num servidor dedicado, mas que ele está fazendo uma cacetada de coisa, está atendendo uma cacetada de jogador, isso vai dar uma diferença grande no tempo de resposta do seu banco para o jogo. Tá certo? Então, não tenho preguiça. Eu sei que na hora que você está desenvolvendo, você começa assim, pô, em vez de eu digitar todos os campos, vamos meter um asterisco aqui, vai mais rápido para eu terminar mais rápido e tal, mas depois você vai sofrer. Então, olha, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Para a gente continuar aqui. Vamos inserir 20 jogadores na nossa tabela. Basta você copiar e colar, né?
Aí você vai só alterar os valores, tá? Bom, aqui, se eu não repetir nada, eu posso selecionar todo mundo e mandar executar. Aqui, ó. Eu inseri várias linhas. Uma das linhas eu dupliquei aqui, ó. Eu dupliquei um unique. Deixa eu ver. Tá certo? Um unique aqui foi o primeiro do João aqui que eu deixei JJ. Que já tinha um João. Então eu vou mandar executar ele de novo. Aí agora ele foi. Bom, se eu repetir lá o meu select, né? Agora eu tenho todo mundo aqui, ó. Tá todo mundo com o mesmo número de telefone, mas não tem problema não. Tá joia? É uma república de jogadores. Bom, vamos lá. Eu posso, vamos começar a mexer nisso aqui. Primeiro grande macete, né, é o seguinte: nunca ponha o seu SQL todo numa linha só. Por quê? Porque se ele der erro, na hora que gerar o seu erro, você vai dar um duplo clique e ele vai jogar para aquela uma linha. Então, se você puder deixar ele quebrado, né, ele vai jogar para a linha que está com erro. Aí, se tiver menos informação naquela linha, é mais fácil você achar o erro. Tá? Eu posso aqui fazer o seguinte, olha. Eu posso ordenar o meu select. Olha lá, estou ordenando por nome. E aí ele já ficou na ordem crescente. Tá vendo lá? De nomes. A ordem crescente também é assim, ó, que é a ordem ascendente. Então, de letras, quando o campo é letra, é de A a Z, né? E quando é número, é de 0 ou número negativo, enfim, ordem crescente. Se eu quiser ao contrário, eu tenho que colocar descendente. Então, toda vez que eu ordeno, o ascendente já é o padrão, tá? Então, eu só preciso especificar quando é descendente. Eu posso também ordenar por mais de um campo, tá? Então, por exemplo, order by nome e, sei lá, nick, tá? Então eu posso fazer isso aqui, ó, order by nome e nick. Eu posso fazer o seguinte também, ó. Eu posso ordenar de ordem crescente pelo nome e decrescente pelo nick. Oi? Imagina que tenha 10 Alex. Todos os Alex vêm primeiro. Só que aí dentro dos Alex, os nicks vêm de Z para A. Entendeu? Olha só, vamos inserir um outro Alex. Cadê o Alex aqui? Aqui, o Alex está aqui. Vamos colocar o nick do Alex, ó, de ZA. Tá vendo? Vou inserir.
Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Alex ZA, que o e-mail também não pode ser igual. Beleza. Então, ó. Ó, não vou colocar o nick. Ó. Mandei executar. Aqui, ó. Alex, o nick AA e o nick ZA. Agora, se eu colocar aqui, ó. O ZA veio primeiro. Porque ele ordenou primeiro pelos nomes, em ordem crescente, e a segunda ordenação que ele fez foi pelo nick, em ordem decrescente. Então eu mudei a ordem dos Alex. Beleza? Então pode ser que um determinado campo, quando se ordenar, ele ainda não te atenda, porque aqueles valores tem um bloco de um monte de valores iguais. Aí você pode ter uma segunda ordenação. Tá? Tranquilo? Por exemplo, no meu jogo, eu posso ter, para montar o ranking, eu posso ter ponto, que é o ranking. Mas imagina que tenha, sei lá, 100 pessoas com a mesma pontuação. Aí eu posso definir o seguinte: quem tiver no ponto mais distante do mapa, ou quem tiver mais tal objeto, leva uma vantagem. Imagina um jogo de futebol, um campeonato de futebol, um jogo que faz campeonato de futebol. Você tem a regra lá: primeiro quem tem maior pontuação, segundo quem tem maior pontuação e gol a favor, gol positivo. Maior pontuação, gol positivo aliás, saldo de gols e, sei lá, pontos ganho fora. Então aí você vai desempatando, entendeu? Você vai criando vários critérios e vai desempatando. Tranquilo? Bom, eu posso, além de tudo, fazer uma busca por com alguma condição. Então eu posso colocar aqui, ó, depois do from, olha lá, where, e eu coloco uma condição ali. Por exemplo, where nome igual a Alex. Beleza? Então agora eu só vou buscar os Alex. Tá? Eu posso, além dessa condição, né, eu posso colocar parte da condição. Ó. Where nome, aí eu tenho que usar o like. Where nome like a, ou seja, o nome tem que começar com A. Ele só vai trazer o Alex. Where nome like, ó, percent A, percent. Então ele tem que ter A no meio. Tá? Aí ele vai trazer todo mundo que tem a A em alguma parte do nome. Lá. Ele tem que ter A só no final. Olha lá. Flávia, Helena, Júlia, Luciana, Ludmila, Maria, Natália, Priscila, Renata. Só A no final. Tá? Então eu posso buscar por alguma coisa. Eu quero que tenha, por exemplo, o código maior ou igual a 10. Aí ele vai buscar lá. Beleza? Eu posso querer mais de uma condição, ó. Nome like a e código maior igual a 10. Esse like A seria para achar que tem A? Não, o like é que, tipo assim, quando eu coloco igual, tem que ser
100% igual. Quando eu coloco like, ele tem que ter isso aqui. No meu caso, ele só tem que terminar com A. Então eu não estou procurando pelo texto todo que eu quero. Estou procurando por parte. Porcentagem, ele pega o último caractere. Então o que eu estou dizendo? Ó? A porcentagem significa asterisco, ou tudo, qualquer coisa. Então ele tem que, o nome tem que ter qualquer coisa A. Tá? Então olha lá, ó. Vamos ver, olha lá, reduziu. Olha lá, só quem termina com A e o código é maior que 10. Olha lá, o menor código foi o próprio 10. Que eu coloquei maior ou igual, né? Se eu tirar o igual aqui, ó, vai sumir a Natália. Beleza? Eu posso... deixa eu ver o que é mais interessante que dá para fazer. Não, beleza, vamos lá. Vamos agora fazer o seguinte. Olha, eu quero fazer uma atualização das informações. Eu quero mudar um registro. Então, qual é o comando? Update, o nome da tabela, no nosso caso jogador, set. Aí agora o padrão é eu colocar o nome do campo igual o novo valor. Nome do campo igual novo valor. Tá? Então, ó, nome igual ao novo valor, separo por vírgula. Nick igual ao novo valor, separo por vírgula. Senha igual ao novo valor, separo por vírgula. Eu vou pular a data de nascimento, tá? Mail igual ao novo valor. Telefone igual ao novo valor. Só que se eu fizer o comando assim, eu altero todos os dados da tabela. Eu altero todas as linhas. Então, toda vez que eu for fazer um update, eu tenho que lembrar de fazer o seguinte, ó, where a minha chave primária igual a alguma coisa. Então, ó lá, vou alterar a Helena. Então, where a minha chave primária igual a 15. Tá vendo? Vou alterar só a Helena. No caso, se for algum, por exemplo, um grupo de pessoas que tem o mesmo nome, eu posso colocar, tipo, em vez de código, o nome e colocar Helena. Se tiver nome Helena. Mas aí você vai alterar a mesma coisa para todas as Helena. Tá? Você pode fazer, por exemplo, assim... Vamos dizer que você tenha uma loja no teu jogo. Que a pessoa pode comprar... sei lá, comprar itens, comprar vida, tempo de jogo, booster, e aí vai. Vamos dizer que você queira fazer uma promoção nessa loja e jogar todos os preços a 20% do valor. Então você vai dar um desconto de 80%. O que você pode fazer? Em vez de você ir alterando item a item, né, para dar esse desconto, você pode fazer um update sem o where. Você vai pegar o preço vezes 0,2, que aí ele vai ficar 20% do valor. Aí você, com um comando só, você altera todos os preços e joga lá embaixo a 20% do valor. Tranquilo? Mas, na maioria das vezes, você não pode esquecer do where, cara, senão você ferra tudo. Tá? Então, ó, o nome dela vai continuar sendo Helena. O nick vai continuar sendo igual. Vou colocar a senha ao contrário. E aí eu vou deixar
o e-mail minúsculo. E ó, troquei um monte de coisa. Então agora, ó, vou dar um update. Ó lá, uma linha afetada. Se eu mandar localizar de novo, ó lá, a Helena, ó lá, o e-mail mudou, tá? E o telefone tá diferente de todo mundo. Beleza? Então, é assim que eu faço o comando de update. Vamos lá. Se eu quiser apagar um registro, então vou pegar todos os dados lá. Cadê o meu select? Ó. Se eu quiser apagar todos os dados, vou fazer só para ir ficando diferente lá. Se eu quiser apagar todos os dados, não, se eu quiser apagar, ó, se eu quiser apagar esse segundo Alex aqui, beleza? O que eu vou fazer, ó? Delete from jogador. E aí sempre eu uso, a chave primária. O segundo Alex é o código 21. Então, olha lá, eu vou repetir o select, tá vendo? Ó, vou selecionar os 3 comandos. Então vai dar um select aqui primeiro com os 2 Alex. Eu vou até melhorar esse select. Ó. Where ó, tá vendo? Eu só vou pegar os Alex para ficar curtinho aqui, ó, tá? Então, ó lá, eu tô fazendo um select antes de eu apagar o registro e outro select depois de eu apagar o registro, tá vendo? Então, ó, mandei executar, olha lá, ó, o primeiro select tinha os 2 Alex, mandei apagar o Alex com o código 21, e aí o segundo resultado de select só tem um Alex, que é o que eu não apaguei. Tranquilo? No caso, esse Alex que você apagou, ele é o último da lista, da tabela, né? É. Então, se você for tirar a ação do meio da tabela, os códigos, eles vão se registrar? Não. Olha só, gente. Esse código aqui, olha, ele é um campo autonumerado. Então lembra lá quando a gente criou a tabela? Eu coloquei que ele é identity, ele começa em 1 e aumenta de 1 em 1. Então, se eu apaguei esse Alex 21, não vai ter nunca mais nessa tabela outro campo com o código 21. Tá? Outra coisa, se eu, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, vou fazer só com asterisco, só porque é exemplo para ficar mais fácil. Ó, peguei aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Eu quero saber qual é o último código que eu tenho. Ó, vou usar uma função chamada max, que ele vai pegar o maior código. Ó, o meu maior código é 19 no momento, tá? Vamos dizer que eu vá fazer aqui, olha,
eu vou fazer aqui um insert, só que eu vou fazer um insert que vai dar errado. Vamos procurar aqui, ó. Tá vendo que o nick do Alex é AA? Nós não colocamos que o nick é único. Então eu vou colocar aqui um AA. O que eu vou fazer? Na hora que eu tentar inserir esse registro, ele não vai deixar, porque é o último. Tá joia? Bom, e aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou colar aqui embaixo um outro cara que eu vou chamar de LG aqui, ó, que não tem nada a ver, que ele vai deixar. E aí, novamente, eu vou perguntar aqui, ó, qual que é o maior. Tá? O que acontece? Toda vez que eu tento dar um insert, mesmo que eu não consiga dar um insert, aquele identity trabalhou. Então ele gera um próximo código. Esse insert aqui eu vou conseguir fazer? Não. Por quê? Porque o nick vai dar duplicado. Certo? Só que ao tentar fazer o insert, eu chamei o identity. Então ele gerou um código para esse cara aqui. Só que esse código não foi aproveitado. Por quê? Porque na hora de inserir o banco reclamou, opa, o nick AA já existe. Tá? Só que ele gerou. Então esse código foi perdido. Ele vai gerar um próximo número. Diga. Mas por um acaso, você tentou inserir e deu esse canal com o nick, mas aí você, tipo, no mesmo código da Jane, você mudasse o nick e tentasse de novo. Ele vai gerar um outro código. Vai gerar outro código. Tá? E se eu apagar, por exemplo, o código 1, a tabela vai ficar com buraco. Sem o 1, o primeiro registro é o código 2. Tá? Então, olha lá. Ó. Tá vendo? Esse cara deu erro na Unique. Tá vendo? Porque o AA já existe. E aqui eu tenho agora, ó, o maior é o 23, tá certo? O maior é o 23. Se eu mandar inserir esse cara agora, o próximo nick seria o 24. Beleza. Mandei executar, ele vai dar erro, porque agora já existe esse nick. Então, ó, mandei executar. Olha lá, deu erro. Qual que é o meu maior código? Continua sendo 23. Tá? Porque é o código que está na tabela. Ele está consultando o que está na tabela. Só que eu já tentei fazer esse insert aqui. Então, teoricamente, o 24 perdeu. Então, agora, ó, se eu tentar fazer isso aqui, olha lá, consegui inserir. Vamos ver qual é o código que ficou esse último cara? Olha lá, 25. Porque o 24 eu perdi. Eu tentei dar um insert, ele gerou o código 24, só que na hora, porque ele gera o código antes, para depois ele tentar inserir na tabela. Então, se eu acabar fazendo um registro, eu tenho que deletar o código e depois inserir. Não, você não faz nada, você não se preocupa. Esse código nunca muda. Ah, então, Tá? É só para você saber, porque às vezes você fica, pô, eu tentei, já está no código alto assim e tal, não tem que se preocupar, ele nunca muda, mas eu perco ele toda vez que eu apago um registro da tabela, vai ficar o buraco do número ali, né? Não vai ficar na sequência certinha, e se eu tentar dar insert e o meu insert não funcionar, ele vai gerar um número e aquele número não vai ser usado, simplesmente assim, e vai continuar a sequência. Tranquilo? Para a próxima quarta-feira, a gente já vai começar a programar o nosso jogo e entrar na parte de programação, de desenvolvimento do jogo e, consequentemente, do trabalho do semestre.
Tá certo? O que eu preciso? Eu preciso que vocês tragam para mim 3 ideias de jogo para serem desenvolvidas durante o semestre. Tá? Vocês vão trazer 3 ideias que a turma concorde, jogo simples, que não vá dar assim, muito trabalho para vocês principalmente em relação a coisas que não são da matéria. Por exemplo, assim, olha, é furada vocês trazerem um jogo que tenha inteligência artificial. Por quê? Porque eu não vou dar, para mim não adianta nada ter inteligência artificial, porque eu não é minha matéria, eu não vou dar nota nisso, certo? Então tem que ser um jogo que seja simples de vocês fazerem e que, obviamente, caiba toda a minha matéria. E aí eu vou ajustando aí para conseguir dar a matéria toda. Vai ter coisas que eu vou ter que mudar no jogo para eu conseguir encaixar itens da matéria, e vai ter coisas que eu vou falar para vocês, ó, isso aí tá demais, vocês não vão dar conta de fazer. Mas eu preciso que as 3 ideias de jogo vocês tragam para mim na quarta-feira. Na próxima semana, já com 4 tempos. Por quê? A gente vai junto aqui modelar o jogo, criar o script de banco e começar a programar esse jogo. Já na quarta-feira que vem. Tá? Então, sexta-feira, nós vamos fazer as consultas. Nós vamos inserir mais uma tabela no nosso banco, vamos relacionar ela com essa tabela jogador e vamos fazer consulta envolvendo as 2 tabelas, consulta simples ainda envolvendo as 2 tabelas, e aí na outra quarta a gente já começa a programar o jogo. Tá? Então tem que trazer conversa entre vocês para não ficar discussão aqui na hora da sala de aula. Vão trazer 3 propostas, vocês vão me explicar as 3. A gente eu vou deixar bem aberto assim, para vocês escolherem das 3 qual que vocês preferem. Se não for nenhuma repetida que a gente já tenha feito, a gente vai pegar aquelas, vocês vão me explicar e a gente vai modelar o banco juntos, vocês participando, vocês dizendo quais campos tem que ter, quais atributos, quais tabelas, quais entidades, né, relacionamentos e tudo mais. A partir dali, a gente volta para o SQL Server, vamos fazer todo o script para gerar esse banco, e ainda dando tempo, a gente já vai começar, a gente vai abrir lá o Visual Studio e vai começar a programar esse jogo na próxima quarta-feira. Então, eu quero reservar assim, na próxima quarta um tempo de aula para a gente matar a parte de modelagem e já começar a fazer o jogo. Tá joia? Dúvida nisso aí? Esse jogo vai ser o do trabalho semestral. Vai ser o do trabalho semestral e eu vou estar fazendo ele aqui dentro de sala de aula também. Então não vai ser um jogo para cada um. Não, vai ser o mesmo jogo para todo mundo. Tá? Porque senão, se for um para cada aluno, além de dar uma diversidade grande, eu não vou estar ajudando vocês em nada, né? Porque eu vou estar dando uma matéria e vocês vão ter que fazer o 100% do jogo sozinho. Assim, um jogo para a turma inteira, eu vou dar aula já em cima do jogo. Então, tudo que eu fizer e vocês acompanharem na aula, vocês já estão fazendo para o jogo, para o trabalho de vocês. É menos trabalho para vocês terem ao longo do semestre. Tá? Tranquilo? Gente, mais alguma dúvida nisso aí? Do que eu expliquei hoje, ficou alguma dúvida? Não? Tranquilo? Se tiverem, algumas pessoas entraram em contato comigo, acho que eu respondi num tempo até razoável. Se tiver alguma dúvida, algum problema, podem entrar em contato, tá?